Olá, alunos da turma ATS 16. Eu retorno aqui com vocês na nossa quinta aula da disciplina Enfermagem Domiciliar. E hoje nós iremos falar sobre cuidador formal e cuidador informal, tá? Qual que é a diferença desses dois, né? Quando a gente fala em cuidador formal, é aquele profissional treinado, né? Ou aquela pessoa habilitada, capacitada por algum curso para prestar o atendimento domiciliar. Já quando a gente se fala de cuidador informal, normalmente é um membro da família, um vizinho, um amigo, né? Que presta alguns cuidados mínimos, né? Auxílio no banho, né? Uma troca de fralda, que não recebem, muitas vezes eles não recebem por esse serviço, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode estar me deixando uma pergunta aí via portal, tudo bem? Então vamos lá. Formal e informal. Segundo o Braz, em 2002, o cuidador é aquela pessoa que, por sua condição familiar ou de proximidade com o doente, assume as condições de cuidar diariamente de seu dependente, presumindo a responsabilidade total da atenção e apoio diário a pacientes. Existem dois tipos de cuidadores para o home care ou atendimento domiciliar, que é o cuidador formal e o cuidador informal. Cuidador formal prevê cuidados de saúde ou serviços sociais para outros em função de sua profissão e usa as habilidades e competência e a introspecção originadas em treinamentos específicos. Então, normalmente esse cuidador formal, ele tem uma capacitação, né? Seja ele para algum procedimento específico ou até mesmo o próprio curso de cuidador, né? O grau de instrução e treinamento para se obter certificado em várias profissões é muito variado. Pessoas que ocupam posições administrativas ou acadêmicas e que têm sido treinadas na profissão de cuidar de outras pessoas são também denominadas cuidadores formais, porque suas atividades têm um impacto significativo sobre a saúde dos pacientes. Então, um terapeuta ocupacional, ele é considerado um cuidador formal. Bom eu citar a questão do terapeuta ocupacional, porque isso é uma coisa nova, né? Na questão de saúde da família e nas equipes de atendimento domiciliar, o terapeuta ocupacional, ele ganhou espaço. Então, além da enfermagem, dos médicos, dos fisioterapeutas, também vem aí agregando o terapeuta ocupacional. Tá? E esse profissional, nada mais, nada menos, ele entra nessa categoria de cuidador formal, tá bom? Geralmente, os cuidadores formais recebem compensação financeira pelos seus serviços, mas algumas vezes não a recebem quando na condição de voluntariados, de organizações, grupos ou particulares. Então, esse trabalho de cuidador formal, ele pode ser pago, né? Você pode receber por isso. Vou dar um exemplo. Se eu trabalhasse numa empresa de home care, eu estaria vendendo meu serviço para essa empresa e prestando uma assistência ao paciente em casa, tá? Ou posso também fazer trabalhos voluntários, né? Sejam eles em casa de repouso, enfim, N alternativas aí, tá bom? Os cuidadores formais atendem às necessidades de cuidados da saúde pela provisão efetiva de serviços, competências e aconselhamento, bem como apoio emocional. Então, esse cuidador formal, ele tem todo uma estrutura, né, um parâmetro para lidar com circunstâncias de urgência e emergência, de orientação, de apoio, não só ao paciente, mas aos familiares que estão envolvidos, tá? Tudo isso abrange esse cuidador formal, fornecer uma orientação adequada, tá bom? Ao contrário, em contrapartida, nós também temos os cuidadores informais, né? Esses cuidadores informais, como eu citei para vocês, muitas vezes
eles são algum membro da família que está bem próximo, algum amigo, tá? Prevê cuidados e assistência para outros, mas sem remuneração. Geralmente esse serviço é prestado em um contexto de relacionamento já em andamento. É uma expressão de amor e carinho por um membro da família, amigo ou simplesmente por um outro ser humano em necessidade. Então, como eu falei para vocês, esse cuidador informal não necessariamente tem uma capacitação para cuidar de um segundo, né? Normalmente ele está no vínculo aí desse paciente e acaba prestando um apoio, né, no momento em que realmente é necessário, tá bom? Cuidadores no sistema informal auxiliam a pessoa que é parte ou totalmente dependente do auxílio em seu cotidiano, como para se vestir, se alimentar, se higienizar, dependa de transporte, administração de medicamentos. Essa administração de medicamentos, normalmente quando a gente fala, não é nada invasivo, e sim mais a administração de fornecer um comprimido para o paciente, tá? Algo que seja de rotina desse paciente. Preparação de alimentos e gerenciamento de finanças. Os cuidadores secundários dão retaguarda financeira ou instrumental ao cuidador principal, ou ajudam nas situações específicas, como transferências ou a higienização durante o banho. Então, acredito que vocês conheçam também, né, famílias que existem vários irmãos, né? E apenas um cuida de um pai ou de uma mãe dependente e os demais eles auxiliam financeiramente, né? Ou no caso se precisa de uma ajuda para um transporte, durante a realização de um banho. Normalmente esses cuidadores formais contam com cuidadores secundários, tá bom? Gente, desculpa minha cachorra latina. Daqui a pouco ela para. Vamos lá. Impacto das atividades sobre o cuidado informal. O envolvimento prolongado na atividade de promover cuidado parece ter um efeito negativo sobre a saúde física e emocional do cuidador, embora geralmente ele assume este papel com grande satisfação e carinho. O que isso quer dizer, né? Nós, quanto profissionais de saúde, nós temos, digamos, né, não estamos preparados, mas no nosso inconsciente, nós já sabemos todos os riscos que pode acontecer, né? Todas as perdas, as intercorrências. Já para o cuidador informal, isso intrinsecamente não está claro, né? Ele não espera que um paciente, que na verdade para o cuidador informal, ele nem entende que aquela pessoa é um paciente, né? Para esse cuidador informal é apenas o meu pai, o meu vizinho, né? Então ele não está preparado para intercorrências, né? Muitos desses cuidadores informais, eles ficam anos com esse paciente, prestando esses tipos de atendimento aí para esses pacientes. E depois de um tempo, se acontece desse paciente chegar a ir a óbito, esse cuidador fica muito fragilizado, né? Muitas vezes ele se sente culpado por não conseguir prestar um cuidado mais íntegro, mas é claro que não é competência nem atribuição desse cuidador informal, né? Diferentemente da experiência do cuidador parente de uma criança, que normalmente resulta na reabilitação, os cuidadores de pessoas debilitadas ou enfermas encaram uma situação estressante em função da deteriorização gradual do doente, sua eventual transferência para um tratamento institucional ou, lamentavelmente, a sua morte. Então, diferente de um cuidado de uma criança, que às vezes a criança, se ela cai, fratura um braço, né? Enfim, ou está com uma pneumonia, esse cuidador de uma criança, ele vê uma evolução, uma hora aquela criança vai melhorar.
tá? Ou não, né? Mas no idoso, numa pessoa debilitada, infelizmente, esse cuidador, ele vê a deteriorização. O que é isso? O rebaixamento desse paciente, né? Muitas vezes, ao invés dele melhorar, né, que todo mundo espera que o paciente melhore, principalmente o cuidador informal, ele acaba piorando ou podendo ir até a óbito, né? Isso abala muito o psicológico dos cuidadores informais, tá? Estudos mostram problemas de sobrecarga do cuidador, altos índices de depressão, sintomas de estresse, uso de psicotrópicos, redução do nível de imunidade e aumento de susceptibilidade a enfermidades. Então, esses cuidadores informais estão muito predispostos a terem uma depressão, a serem ansiosos, né, a se culparem, né, por determinado caso. E nós, quanto profissionais de saúde, né, seja aí o técnico, o enfermeiro, o médico que está mais próximo com essa família, com esse cuidador, nós temos que alertar os demais membros da equipe de atendimento domiciliar, tá? Justamente para dar apoio não só ao paciente, mas a esses cuidadores também, tá bom? Mais do que cuidar do paciente, uma das funções do atendimento domiciliar é promover a qualidade de vida do cuidador e evitar o seu adoecimento. É o que eu acabei de falar, né? Nós, quanto profissionais de saúde, devemos ter olhar não só para o paciente, mas ao redor, né? Aos membros que estão interligados aí com esse paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Em breve a gente volta aí com a nossa 6ª aula, tá bom?